Hello guys, how are you? So, it is the first online class. At the moment I will explain Portuguese. After this, I will learn the object and subject pronouns. It's okay? Bem, nesse primeiro momento é a nossa primeira aula à distância. Então eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Aqui eu coloquei para vocês, essa data é a data da gravação, vocês vão estar recebendo isso com uma certa... Quando receberem, podem colocar até essa data mesmo no material, ou coloquem a data da nossa aula. Primeira tarefa, translate of the page, of the text on the page, né? Translate the text of the page. 23. Gente, tentem fazer a tradução daquela mesma maneira que nós fizemos em sala, aquela questão dos 2 andares, para a gente conseguir, para vocês chegarem até o final com um certo vocabulário que consigam, né, chegar a não ter dificuldade em texto, interpretação, lembrando que o nosso foco ele continua sendo não só a Ariquintela, mas também o Enem, tá? Os exercícios nós vamos falar, eu quero que vocês façam das páginas 24 até a página 30. Então a gente combina para que isso esteja feito até dia 27 do mês de março, que é semana que vem. Eu coloquei esse tópico, Interrogative Form of the Verb to Be, mas esse tópico aqui, vocês devem lembrar que nós já trabalhamos em sala. Mas vamos só colocar aqui, dar uma pincelada aqui. For example, if I have, he is... in the affirmative form. When I think in the interrogative form, I put is, he. Então, lembrando que quando nós colocamos na forma interrogativa, eu só faço a inversão do verbo to be com o sujeito. Tranquilo até aí. Agora, o que nós precisamos? Eu vou precisar aqui também apagar essa parte inicial. E vocês vão ficar atentos em relação a isso, tá? Por conta da nossa gravação. Depois voltem, anotem as páginas, não deixem de fazer isso com responsabilidade, não. E última colocação em relação à folha de exercícios. Essa aula tem uma folha de exercícios que vocês vão receber através do site do colégio e aí vocês vão fazer e apresentar as dúvidas. Eu preciso desse retorno depois. No final da folha tem um e-mail onde vocês vão enviar as respostas, dúvidas, podem mandar tudo por aquele e-mail. Tudo bem? Ok. The subject pronouns. Eu coloquei alguns aqui porque o nosso espaço aqui já viu que é pequeno, mas aí vocês já conseguem verificar isso aí. I, you, he, she. Então, fica lá naquela questão assim, completar essa listagem. É bom que vocês tenham tudo isso anotado no caderno. Tudo que vocês olharem no quadro, passem tudo para o caderno. Quando eu penso em subject pronouns, eu já sei que esses pronomes, I, you, he, she, eles são o quê? Sujeito dentro da oração. É o ser do qual algo é declarado dentro da oração. Então, nesse caso aqui, a função deles vai ser função de sujeito. Agora, now, we have object pronouns, me, you, him, her. Vou envolver esse, depois eu digo por quê, tá? Nesse caso aqui, o pronome objeto não vai ficar tão problemático, porque você vai pensar o seguinte, se esse aqui vai exercer a função de sujeito, o pronome objeto, ele sempre vai complementar um verbo. Sempre complementa um verbo. Agora, se eu tenho, se eu pensasse assim, ó, vou colocar o exemplo aqui no meiozinho, tá, gente? Vou fazer um espaçozinho aqui, ó. I bought many books to me. Quando eu falo o me aqui, quem compra, compra algo. Esse algo é o quê? Many books. Ok? Comprei livro para quem? Para mim. Então aqui, ó, nós temos o objeto direto e nós temos aqui o objeto indireto. Significa que esse pronome objeto, ele sempre vai exercer a função, lá em língua portuguesa nós aprendemos que é objeto indireto. Então ele sempre vai precisar completar um verbo. Vocês vão verificar que ele sempre vai estar complementando um verbo, tá? Ele não fica ali na frase à toa, ele sempre complementa. E aí, nesse caso, por que eu usei o me? Pensa que eu poderia ter aqui, entre parênteses, eu coloco como referência the subject pronoun, she. In this case, I use her.
se eu coloco ali terceira pessoa de singular, vocês vão ter a ideia. Ou vocês vão se basear pelo sujeito, ou vão verificar se tem algum pronome sujeito lá entre parênteses após o período. Nesse caso aqui, se eu tenho I, o meu pronome é o quê? I, me. You, your. He, him. She, her. Eu envolvi o her, porque quando eu, lá na tabelinha do livro, dentre essas páginas, vocês vão observar o seguinte. Possessive pronouns. My, your, his, her. Vejam que é a mesma coisa e não tem como se confundir. Por que não tem como confundir? Uma dica boa. Começando a frase, se eu começar a frase, eu posso começar com o pronome sujeito, mas eu não posso começar com o pronome objeto, por exemplo. Então, esse pronome possessivo, ele sempre vai acompanhar o quê? Acompanhar um nome. Então aqui, ó, esse acompanha o nome e esse aqui faz o quê, ó? Complementa o verbo. Acompanha o nome e complementa o verbo. E esse aqui é o quê, pessoal? É o sujeito da oração. Esse é o sujeito da oração. Então lá na listagem do livro vocês vão seguir, lembrando que eu fui só até a metade, nós temos aqui outros, tá? Não fiz isso por conta do nosso espaço. E aí eu quero que vocês olhem para esses pronomes, aproveitando esse tempo extra. Se eu penso no I, é aquela coisa assim, fazer uma tabelinha na mente mesmo. I como subject, pronoun. E o pronome objeto, I, me, my. You, your. He, him, his. Aqui ele é diferente, mas aqui tem que tomar cuidado. Aqui vocês vão ter que saber quando ele é pronome sujeito, quando ele é pronome objeto ou quando ele é pronome possessivo. Pronome objeto, ele complementa um verbo. E o pronome possessivo, ele acompanha um nome. Bem, pessoal, é isso. Agora, o que eu espero é que vocês deem continuidade às atividades, anotem tudo no caderno. Toda vez que aparecer no quadro, podem colocar tudo isso no caderno. Façam os exercícios da apostila. E lembrando que terminou da apostila, fechou esse assunto, vai lá no caderno de atividades, façam também o caderno de atividades e mais a folha que vocês vão buscar lá no site do colégio. Lembrando de cumprir a data. Eu vou estar fazendo a anotação dos nomes dos alunos que me enviaram na data que eu solicitei. Ok? Bye, bye!